Olá, crianças! Eu sou a missionária Cíntia e vim hoje falar com vocês sobre um tema muito legal. Mas, primeiramente, eu quero mandar um beijo para todos os alunos do Centro Educacional Presbiteriano. Muito bom estar com vocês nesse dia. E hoje, nesse mês de outubro, que foi um mês muito especial para vocês, não é verdade? Um mês onde se comemorou o Dia das Crianças e eu espero que o seu dia tenha sido muito legal. Nós também temos uma data muito importante nesse mês de outubro, que é a data 31 de outubro. Para vocês terem uma ideia, neste ano de 2020, nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante do século XVI. E é sobre ela que eu quero bater um papo hoje com você. Com certeza, você já ouviu falar sobre a Reforma Protestante, não é verdade? Imagino que todos os anos você ouça falar sobre esse assunto. Eu só não sei se você já entendeu o que é uma reforma, mas eu vou te dar um exemplo prático. Você provavelmente já ouviu a sua mamãe dizendo assim: "Ô bem, amor, essa parede não tá com uma cor muito legal, vamos reformá-la?" Já ouviu? Ou então: "Ô bem, meu shorts rasgou entre as pernas, reforma para mim." Já? Não? Pois então, reformar é isso, é renovar, é tornar novo, é transformar algo que não está muito legal em algo legal. E a reforma protestante não foi diferente. A reforma protestante surgiu por causa de uma insatisfação de algumas pessoas com a igreja da qual ela fazia parte. Sabe o que aconteceu? A igreja estava cometendo grandes erros. E o principal erro que a igreja estava cometendo era afastar-se da palavra de Deus, afastar-se da Bíblia Sagrada, dos ensinamentos que nos revelam a vontade do Pai para as nossas vidas. E quanto mais a igreja desconhecia a palavra, quanto mais a igreja se distanciava da palavra, da Bíblia, da vontade de Deus, mais erros a igreja cometia. E também as pessoas, por não conhecerem a verdade, eram facilmente enganadas. E sabe o que era mais triste, crianças? Eram enganadas pelos líderes da própria igreja. Para vocês terem uma ideia, um dos problemas graves que a igreja enfrentava era a venda das indulgências. O que era isso? Era assim: as pessoas, eu, você e as pessoas daquela época, tentavam agradar a Deus, mas não conseguiam, porque são falhas. Nós somos falhos, não é verdade? Nem sempre a gente consegue obedecer, nem sempre a gente consegue fazer o que é certo, mesmo quando a gente quer fazer isso. É difícil, né? Porque nós somos pecadores. A palavra de Deus nos diz que nós, por nós mesmos, não damos conta de conquistar a vida eterna, não damos conta de obedecer a palavra de Deus, nem mesmo de crer em Jesus como Salvador. Nós precisamos de alguém que nos ajude. Então a igreja, sabendo que as pessoas que frequentavam a igreja não davam conta de obedecer à palavra de Deus, ao invés de ensiná-las a fazer o que a palavra dizia, a igreja começou a cometer erros por causa disso. Ela começou a enganar as pessoas, fazer promessas às pessoas que a própria Bíblia condenava. Vou dar um exemplo para você. A igreja dizia mais ou menos assim: se você quer os seus pecados perdoados, se você quer um dia ao morrer morar lá no céu com Deus, você precisa então comprar a salvação. Você precisa comprar o perdão de pecados. E então a igreja ensinou as pessoas a pagarem dinheiro para comprar perdão de pecado, para comprar a vida eterna. Vendiam até terrenos lá no céu, pedaços de terra lá no céu, para as pessoas morarem quando elas morressem. Olha que coisas absurdas a igreja estava fazendo. Essa coisa de vender perdão, salvação, terreno no céu ficou conhecido como indulgências. E isso trouxe uma revolta muito grande no coração de Deus. Deus ficou muito triste
com o que as pessoas vinham ensinando às demais pessoas, o que os líderes da igreja, o que a igreja estava ensinando aquelas pessoas que não tinham tanto conhecimento da Escritura. Então, o que Deus fez? Deus levantou homens. Sim, Deus levantou homens como eu e você. Homens que tinham o temor de Deus, homens que conheciam a Escritura Sagrada e homens que viram aquilo acontecer e também ficaram revoltados. Então, esses homens protestaram contra a forma que a igreja vinha agindo, né, diante de Deus. Deus levantou homens, para vocês terem ideia, de vários lugares do mundo. Homens que fizeram diferença no seu tempo. Nós temos homens conhecidos como João Calvino, nós temos reformadores, né, conhecidos como John Wycliffe, nós temos reformadores conhecidos como John Hus, né? Foram homens que Deus levantou para dizer, basta, a igreja não pode mais continuar ensinando coisas erradas às pessoas e as pessoas não podem mais continuar vivendo longe de Deus, sem o conhecimento de Deus. Na verdade, afastando-se cada vez mais do Senhor e entristecendo cada vez mais o coração do Pai. Então, esses reformadores protestaram contra os erros da igreja. Por isso, o termo protestante. Pessoas que não se calaram diante dos erros que a igreja vinha cometendo. Mas, em especial, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, crianças, era um monge estudioso da Escritura que fazia parte da igreja, um teólogo, muito conhecedor das Escrituras e que era monge. Ele era alemão. E ele, então, começou a ler a Escritura, ver os erros da igreja e ele não se calou como os demais. Então, ele resolveu escrever o que ficou conhecido como as 95 teses de Lutero. Ele escreveu ponto a ponto, entregando, falando, protestando, denunciando os erros da igreja. E essas 95 teses que ele escreveu, ele não guardou para ele. Ele afixou nas portas da igreja no castelo de Wittenberg. Ele pregou ali as 95 refutações dos erros que a igreja vinha cometendo. E sabe que material ele usou para escrever as 95 teses? A Escritura Sagrada. Ele começou a mostrar para as pessoas que o que elas estavam praticando, o que elas estavam aprendendo, não condizia com o que a Bíblia dizia. Então, a reforma protestante é um convite, é um chamado à igreja, às pessoas, às famílias, à sociedade, a voltarem-se para a Escritura, a procurarem na Escritura a resposta de Deus para as dúvidas que surgem nos nossos corações, como dúvidas que surgiram também no coração de Martinho Lutero e através da leitura da Escritura, da meditação do que ele estava lendo, o Espírito de Deus usou a própria Escritura para revelar as verdades de Deus ao coração dele. E é a Escritura que revela a vontade de Deus aos nossos corações. Martinho Lutero foi um homem que fez diferença no seu tempo, por isso é o nome mais falado na Reforma Protestante. Muitos, como eu citei anteriormente, que vieram antes dele, também falaram, também denunciaram os erros da igreja e muitos foram mortos, porque a igreja, ela não aceitava as denúncias, ela não aceitava ser confrontada com a verdade. Então, muitos desses reformadores que vieram antes de Lutero foram mortos por defenderem a sua convicção de fé, de que a palavra de Deus, e só a palavra de Deus, ela tem autoridade para reger a vida dos homens. Olha que coisa interessante, crianças. Então, a igreja não gostou, a igreja ameaçou os reformadores. Muitos foram mortos por defenderem a sua fé. Mas Martinho Lutero teve um tempo que ele teve que se esconder. E lá escondido, mudou até de nome para não ser morto, para escrever, para traduzir a Bíblia na linguagem que o povo realmente iria compreender. Crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. Se eu perguntasse para vocês agora qual é o personagem mais importante da Reforma Protestante, quem você responderia? Wycliffe?
John Hus, ou Hus, João Calvino, Martinho Lutero? Eu quero dizer para você, criança, que o personagem principal, mais importante de todo esse movimento de reconstruir, de refazer, de renovar, de mudar o que estava errado, nasceu no coração de Deus. Isso mesmo, o nosso Deus que governa os céus e a terra levantou homens e também mulheres, sabiam? Para protestarem, para apontarem os erros dos homens. E esses homens então foram instrumentos de Deus para que a reforma hoje fosse uma realidade. E sabem, crianças, a reforma, ela impactou todos os ramos da sociedade, a cultura, a música, a família, a própria igreja, a economia. Isso mesmo, a reforma foi um movimento fundamental para que a igreja voltasse para Deus, para que a igreja voltasse às Escrituras. Para vocês terem uma ideia, o lema principal da reforma defendido por Lutero se resume em 5 pontos, que na sua mão você pode ver comigo. Somente a fé, somente a graça de Deus, somente as Escrituras, somente Cristo e somente a Deus glória é que a igreja deve fazer, viver e assim agradar a Deus. A igreja não tem autoridade, somente Cristo, somente a palavra, somente a graça, somente a fé e somente glória a Deus. Conhecido como 5 solas da Reforma Protestante. Sola significa somente. Nós só podemos ser salvos por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Também um homem levantado e enviado por Deus à terra para nos mostrar o caminho agradável ao Senhor. E a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e de prática. Somente a Escritura pode trazer a verdade de Deus ao coração dos homens. Então, crianças, nessa tarde eu quero desafiar você a entender que nesta geração você pode ser um instrumento de Deus para reformar, para protestar contra os erros que a igreja de hoje também vem cometendo. Você pode ser um instrumento de Deus nesta geração para mudar os rumos da história. Olha que coisa fantástica! E a gente não precisa ser super-homem, super-heroína para fazer isso. O que nós precisamos é apenas uma coisa: conhecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e viver uma vida agradável aos olhos do nosso Deus. E a garantia da salvação, do perdão de pecados e de um lugar lá no céu, quando nós não estivermos mais aqui, só tem alguém que pode nos garantir: Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Por isso mesmo Deus o enviou, para que através dele nós pudéssemos conhecer a verdade. E João, no seu capítulo de número 8, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu chego a dizer que se nós conhecermos a verdade também nos transformará e fará de nós instrumentos nas mãos do Senhor. Eu espero que você tenha, a partir dessa aulinha de hoje, desse bate-papo de hoje, aprendido um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante do século XVI. A missionária Cíntia envia um enorme beijo para você e que você possa buscar conhecer cada vez mais a vontade de Deus e que Ele abençoe a sua família, a sua casa, a sua escola, os seus professores, a sua vida.